Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje, como sempre, eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. E nesse vídeo de hoje, esse vídeo é um formato um pouquinho diferente, eu acho que só fiz um ou dois modelos desse vídeo aqui no canal. É um modelo que eu gosto de fazer e eu espero que vocês gostem de assistir, que é o seguinte. Eu assisto muito conteúdo sobre escolha de carreira na internet, por razões óbvias, até para poder trazer muita informação boa e diferente aqui para vocês, tá? Então, assim, eu também busco muito quais são as dúvidas, quais são as angústias, o que as pessoas estão sentindo quando de repente assistem a um determinado vídeo, o que elas querem conversar, que dúvidas elas têm. E aí eu resolvi fazer um tipo de vídeo, que é esse, onde eu trago alguns comentários, sem, claro, identificar as pessoas que estão fazendo os comentários, não é o ponto não é esse, né? Pra gente conversar um pouquinho sobre o que cada um escreveu, o que estava sentindo naquele momento, e de repente, se for uma dúvida, uma dor, como a gente pode contornar isso, tá bom? Então isso aqui é algo que eu gosto de chamar de comentando o comentário. Então a gente vai fazer essa análise aqui hoje de alguns, eu separei, se eu não me engano, 15, e a gente vai bater um papo sobre isso ao longo do vídeo. Então, vamos começar. Tenho 34 anos, já fiz faculdade e alguns outros cursos, e até hoje não achei uma coisa que eu goste de fazer. Então, galera, essa pessoa aqui que fez esse comentário tem 34 anos, quer dizer, pensando aí que você escolhe mais ou menos com 18, tem gente que entra com menos na faculdade, tipo 17, já vi até 15, mas vamos botar aí de 17 a 20, tá? Então já se passaram mais ou menos 14 anos desde que ela fez essa escolha, levando em conta que esse comentário foi há um ano atrás, né, que eu retirei. Então assim, vamos botar aí 35, quase 36, quase o mesmo tempo que ela teve de vida para fazer essa escolha, esse mesmo tempo já se passou e ela ainda diz aqui que está em dúvida, né? No caso, essa pessoa aqui disse que já fez alguns outros cursos além da faculdade e até hoje não achou uma coisa que gosta de fazer. Então assim, isso é um problema muito clássico. Eu já conversei com vocês aqui isso em outros vídeos, tá? Tem muitos problemas que mudam conforme o passar do tempo. Tipo, algum problema que de repente existia na época do meu avô, que não existia com meu pai, que existia na época do meu pai, que não existe na minha, que existe na minha e talvez não exista na de vocês agora. Quem tem aí 15, 16, 17 anos tem basicamente 20 anos a menos que eu. Então, alguns problemas mudam, mas alguns são os mesmos, tá? E quando a gente fala de escolha de carreira, cara, desde que eu me entendo por gente, eu percebo as mesmas dúvidas, as mesmas angústias, as mesmas dores, que são a gente não sabe o que gosta de fazer, ou a gente não sabe no que a gente é bom. Os dois grandes problemas, principalmente quando a gente é adolescente, é foda, não sou bom em porra nenhuma, ou não gosta de fazer porra nenhuma. Geralmente, assim, quando a gente está em dúvida, se você não consegue decidir, não consegue se encontrar, muitas vezes você vai cair num desses dois caminhos, de não gosto de nada ou não sei fazer nada. E isso não é uma verdade, tá? Então essa pessoa aqui que fez esse comentário tem 34 anos até hoje, não sabe o que gosta de fazer. Por quê? Não adianta você simplesmente sentar no sofá e pensar, vou fazer uma reflexão aqui, tipo, o que eu gosto de fazer, qual é a minha vocação. Ora, o que é isso, Stanley? Não está chateado com essa coisa de nunca realizei nada nessa vida, não é mesmo? Não! Então assim, você tá naquela dúvida, tipo, você não sabe o que você gosta de fazer, se você tem alguma vocação, apesar de que eu não gosto muito de usar esse termo, mas enfim, não adianta você simplesmente sentar no sofá e achar que vai surgir aquela resposta na tua cabeça. Claro que algumas coisas eventualmente são assim, né? Por exemplo, você tá lá na aula num problema de matemática muito louco, quebrando a cabeça, pensando assim, caraca, não é possível, eu sei essa porra. Aí você sai da aula, não consegue resolver, vai pra casa, toma banho, joga videogame, faz tudo. Quando você vai dormir, botou a cabeça no travesseiro, passou 15 minutos,
surge magicamente aquela resposta na cabeça. Ou pior, eu não sei se já aconteceu com vocês que estão assistindo agora, mas já aconteceu comigo o seguinte: eu tá discutindo com alguém, a pessoa fala uma parada, eu tipo, dá aquela travada ali, o que tu fala? Aí tu, beleza, aí você vai embora, passou a discussão, passou a briga, você se fudeu todo. Aí você pensa, putz, podia ter respondido isso. Já era, amigo. Já passou. Dá vontade de voltar lá na pessoa e falar assim, peraí, vamos voltar aqui a discutir de novo rapidão. Não, mas do começo não, só daquele ponto lá que eu me fudi, tá ligado? Não dá pra fazer isso. Então assim, voltando aqui pro nosso assunto, não adianta você sentar, achar que vai fazer uma reflexão profunda, uma meditação e isso vai surgir na sua cabeça. Não vai, tá? É importante que você conheça algumas coisas, algumas técnicas, algumas teorias, tá? E algumas aqui a gente sempre fala. Por exemplo, existem 5 etapas na escolha de carreira. Em alguns vídeos atrás eu já falei sobre uma delas, que é a primeira etapa, é a etapa do Peter Pan. E a segunda etapa é a etapa do aprendiz. Cara, essa etapa é crucial. Eu diria que talvez ela é a mais importante das 5. Todas as 5 são muito importantes, mas acho que se você me perguntasse assim, porra, Otto, qual é a mais importante? É a do aprendiz. Porque a do Peter Pan envolve uma questão de conscientização, de autorresponsabilidade, de você saber algumas coisas, talvez algumas coisas que você já saiba, mas que você nunca se tocou. Porém, a etapa do aprendiz é onde você vai, de fato, aprender o que você precisa aprender para escolher uma carreira. E uma das coisas que se aprende durante essa etapa, essa jornada do aprendiz, é uma coisa chamada teoria das personalidades. Tem um montão de teoria das personalidades, tem até uma nova aí rolando, que teve até uma galera que estava postando no Instagram, fazia o teste, postava lá no Instagram e tal. Porém, a teoria que eu gosto, que eu sou fã, é a teoria das personalidades de um cara chamado John Holland. Então, se você está curioso, pesquisa aí e tal. Por quê? Vou te dizer por quê, um bom motivo para você se tocar disso. Escola, cara, é um exemplo clássico, seja na vida real, seja num filme. Sempre tem lá os grupinhos, né? Principalmente em filme. Tem tipo o grupinho dos nerds, tem o grupinho dos roqueiros, dos músicos, o grupinho do pessoal que joga bem futebol, educação física, tem grupinho de CDF, tem vários grupinhos, assim, de maneira geral. Mesmo que a sua turma seja unida, sempre vai ter alguém que gosta de alguma coisa diferente e outra pessoa que gosta daquilo e as pessoas acabam se aproximando, se identificando. Isso é perfeitamente natural em qualquer fase da vida, tá? Mas eu diria para vocês que na escola, assim, pelo menos na minha época de escola e alguns casos que eu acompanhei, isso é muito forte, né, na época de escola. Então, assim, você percebe, é muito nítido que algumas pessoas têm características diferentes, habilidades diferentes. Por exemplo, geralmente o pessoal que estuda mais é um pessoal mais responsável, é um pessoal mais organizado, que a matéria dele é toda anotadinha, às vezes tem marca-texto e tal. São pessoas mais disciplinadas, mais organizadas, aquilo já é um pouco dela. Às vezes a família nem é tanto assim, mas aquela pessoa é, né? Por exemplo, pessoas que se dão bem na educação física. Pô, são pessoas que têm um bom controle do corpo, sabe? Por exemplo, você jogar futebol bem, por exemplo, você tem que, né, ter um bom controle do corpo. Eu, por exemplo, sou péssimo. Às vezes eu cruzava assim, quando eu botava a perna, a bola já tinha passado. Existe assim, sempre tem um que é o mais sociável, que se dá bem com todo mundo, que anda em todos os grupinhos e tal. Enfim, existe aquele empreendedor que porra, quer fazer alguma coisa para vender na turma, ou tipo, eu faço teu trabalho aí, tu me dá 10 conto, eu faço teu trabalho. Enfim, existem traços de personalidade, características que cada um tem, né? Às vezes um grupo de pessoas tem os mesmos traços, enfim, mas existe essa questão da personalidade. Então, essa questão de personalidade, ela tá ligada muito a essa postura. Tipo, por que o fulano é mais sociável? Por que o outro, sabe, tem mais isso, mais aquilo? Quando você entende a personalidade da pessoa, você entende que existem algumas características que estão ligadas àquela personalidade. Quem tem uma personalidade mais social,
ou mais empreendedora, e sim, isso né, é um tipo de personalidade, é empreendedor, ele vai ter uma característica mais assim de ver um problema, tentar resolver, criar uma solução, se ele conseguir ganhar alguma coisa com aquilo, melhor ainda, né? Então, assim, existe uma personalidade mais artística. Se você estuda numa escola que tem, de repente, um grupo de teatro, alguma coisa assim, também é muito fácil perceber isso, né? Às vezes até uma pessoa que você não esperava, mas que, de repente, ali desembocou, se deu muito bem naquela atividade e tal. Então, assim, essa questão dos teus traços, de características, é ligada à tua personalidade. E uma coisa que eu acho muito importante, o John Holland foi um cara que fez essa teoria pelo seguinte motivo. Ele acreditava que a gente deve fazer a escolha de carreira de acordo com a nossa personalidade e não pegar a tua personalidade e tentar enfiar alguma carreira. Por exemplo, eu quero fazer, sei lá, eu quero ser militar, por exemplo. Para você ser militar, você precisa de uma personalidade um pouco mais convencional, que é, de repente, uma pessoa que vai mais seguir regra, mais disciplinada, talvez não tenha tanta facilidade para liderança, mas para ser liderado. Enfim, você tem alguns traços ali da personalidade convencional que você precisa para ser um bom militar, né? Se você não gosta de respeitar regra, se você tem, por exemplo, uma personalidade artística, e assim, é uma pessoa um pouco mais teimosa, não gosta muito de respeitar a regra, gosta de fazer as coisas do seu jeito, provavelmente você não vai conseguir ser um bom militar ou vai ser muito difícil para você se adequar. Então essa questão da personalidade, ela interfere diretamente nas tuas habilidades naturais, aquelas coisas que parece que você já tem, e na escolha de carreira que você deve fazer. Voltando para o nosso caso aqui, essa pessoa que tem 34 anos e não sabe o que gosta de fazer, provavelmente ou não sabe nem da existência dessa teoria, ou nunca se tocou de que talvez pesquisar sobre ela, tentar se achar, se identificar e fazer um cruzamento de informações fosse um norte, né? Um primeiro passo. Claro que uma escolha de carreira não é baseado só nisso, existem algumas coisas que você precisa aprender, mas isso já te dá um nortezinho ali, tá bom? Então vamos lá, vou jogar mais um comentário aqui na tela e a gente vai falar sobre isso. Sou advogada formada faz 1 ano e vi que não sou feliz profissionalmente. Penso em concurso público, mas até lá preciso trabalhar com algo. Estou frustrada profissionalmente e gostaria de me encontrar. Cara, eu acho esse tipo de comentário sensacional, sensacional, porque não que eu esteja comemorando que a pessoa está frustrada, pelo amor de Deus, não é isso, né? Vamos deixar as coisas bem claras. Mas, assim, isso é um exemplo típico. Por que eu digo típico? Porque eu já conheci alguns pais ou mães que têm a seguinte opinião. Isso não é muito comum hoje em dia não, tá? Mas eu já conheci alguns pais ou mães que têm a seguinte opinião. Carreira, para mim, é medicina, direito ou engenharia. O resto não é carreira, ou eu não pagaria para o meu filho estudar, enfim. Essa coisa da medicina, direito e engenharia, né? São carreiras muito tradicionais, regulamentadas, então os pais ainda têm muita essa coisa de, se meu filho for um advogado, um médico, engenheiro, tem essa coisa, né? Então, assim, a gente pega um caso típico dessa pessoa aqui, que é advogada, formada já há 1 ano, né? E ela diz que não é feliz profissionalmente, ou seja, ela trabalha. Que às vezes é relativamente fácil, tipo assim, a pessoa se formou, mas nunca trabalhou na área, você não tem muita propriedade para dizer se você gosta ou não, se você é feliz ou não. Você pode não ter gostado da faculdade, mas o universo profissional, quando você vai trabalhar, não tem muito a ver com a faculdade, principalmente dependendo da área que você faz. Algumas são mais próximas, né? Medicina talvez seja mais próxima, uma atividade regulamentada talvez seja mais próxima, mas nem tudo é, tá? Então ela diz aqui que ela não é feliz profissionalmente, que ela pensa em algum concurso público, mas até lá ela precisa trabalhar com alguma coisa. Então, cara, isso é muito ruim, eu já falei aqui nos vídeos em algumas vezes o quanto é ruim você trabalhar com alguma coisa que você não gosta, você ser um profissional frustrado, tipo, porra, aquela velha história de segunda-feira, é tipo pra você que não gosta de ir pra escola. Se você acha que tudo que você tá aprendendo é uma perda de tempo, eu vou te dizer que não é, tá? Mas se você acha que é uma perda de tempo, se você odeia escola, se você não gosta de estudar, se você acha tudo um saco, porra, quando chega domingo à noite, às vezes já bate uma bad.
Tipo, porra, caramba, amanhã é segunda-feira e tal. Esse sentimento que você tem hoje com relação à escola, que talvez você pense assim, ah, mas beleza, a escola vai acabar, né? Eu vou pra faculdade, vou fazer um, sei lá, um curso técnico, um curso livre, vou trabalhar. Se você não fizer uma escolha boa de carreira, você vai ter esse sentimento o resto da tua vida, né? Quer dizer, ou pelo menos até a hora que você não precisa mais trabalhar. Então, assim, aí voltando aqui, né? Ela fala que ela pensa num concurso público e aí talvez ela não pense num concurso público para exercer essa atividade, né? Talvez ela queira um concurso público que peça nível superior para fazer outra coisa, tá? Até porque ela é frustrada profissionalmente, né? E uma coisa que eu digo aqui no canal é o seguinte: frustração e expectativa andam de mãos dadas. Como é que funciona isso? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quanto maior a sua expectativa, maior a sua frustração. Vou dar um exemplo bem bobo aqui. Tu tá lá no aplicativo de relacionamento, você tá tentando conhecer uma pessoa, a pessoa bota umas fotos bonitonas e tal, parece uma pessoa legal, quando você chega lá pessoalmente, não é nada daquilo que estava nas fotos. E aí aquelas fotos te geraram uma expectativa muito alta e a realidade te trouxe uma frustração muito grande porque você estava esperando uma coisa diferente. É bem por aí, tá? Mas enfim, e aí ela diz que ela está frustrada profissionalmente e que ela gostaria de se encontrar. Então, assim, a gente vê que é muito comum, tá, galera? É muito comum essa questão de não ser feliz profissionalmente, não saber o que gosta de fazer, não saber se você é bom em alguma coisa, porque uma pessoa que, de repente, no caso dessa pessoa aqui, que é frustrada, que não é feliz profissionalmente, talvez ela ache que não é uma boa advogada. Porque existe essa diferença. Ela pode falar assim, eu sou uma boa advogada, mas não gosto do trabalho. E existe a questão do tipo, ela é tão infeliz fazendo o que ela faz, que ela não é boa. E isso é perfeitamente natural, tá? Se você faz uma atividade muito infeliz com aquilo que você está fazendo, e tem outras pessoas em volta de você felizes, é óbvio que pode até não ser verdade, mas elas vão parecer melhores do que você naquilo. Então, isso é um negócio que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Mas vamos lá, vamos para mais um aqui. Estou com 34 anos, quer dizer, a mesma idade da primeira pessoa que fez o primeiro comentário, né? Atualmente estou na faculdade de pedagogia. Quando eu tinha uns 20 anos, queria muito fazer faculdade de turismo e aprender inglês, mas fiquei com preguiça e medo de não me dar muito bem conversando com outras pessoas em outro idioma, porque tinha medo de não conseguir entender muito bem e confundir as palavras. Sei que gosto muito de ler e escrever. Já pensei em fazer letras, mas não para dar aulas e sim deve ser para trabalhar, né, como intérprete ou tradutora. Mas essa profissão não é valorizada no Brasil, assim como pedagogia. Me interesso muito em psicologia e fisioterapia, mas os custos são altos e estão fora da minha realidade financeira no momento. Fico incomodada porque já não estou tão jovem para fazer algo que não serei feliz e me deixa triste. Não tem um E, né? Deve ser isso, me deixa triste. Fico nessa ansiedade de como saber o que fazer e o tempo passando. E aí eu deixei um comentário aqui embaixo de outra pessoa falando assim, vivendo o mesmo dilema. Então, assim, cada vez mais, você que está assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, gente, vamos lá. Você que está nessa fase de escolha ou está perto dela, você tem 14, 15, 16, 17, 14 eu não digo tanto, mas né, depende mais da tua mentalidade, mas você tem 15, 16, tá prestes a entrar no ensino médio ou tá no ensino médio, o cara reflete muito sobre isso, tipo, agora é a hora de você pensar sobre isso, não deixa isso passar. Porque tá vendo quantos exemplos, assim, eu tô trazendo aqui, esse é o terceiro comentário que eu tô falando, e existe uma enxurrada de comentários sobre isso na internet, com situações de vida diferentes, realidade diferente, pessoas da capital, pessoas do interior, pessoas com mais dinheiro, com menos dinheiro, com mais informação, com menos informação, e isso é um negócio que atinge qualquer pessoa, qualquer classe, não tem essa. Então, assim, hoje você tá no momento de parar, pensar, pesquisar, fazer um curso, porque a gente pensa muito em fazer um curso, por exemplo, para passar no Enem, para fazer uma boa redação, né? Tem vários vídeos aí, tipo, como tirar a nota 1000 na redação do Enem, com
sei lá, centenas, milhares, dependendo do vídeo, talvez até milhões de views. Mas, cara, quantos cursos você conhece sobre escolha de carreira? Quantos cursos bons com alguém que você viu, tipo, pá, não, eu conheço essa pessoa aqui, essa pessoa já publicou um monte de coisa na internet, essa pessoa tem YouTube, essa pessoa tem Instagram, esse aqui tem... Entendeu? Tipo, é um negócio difícil. Então, assim, escolha de carreira é um negócio que demanda tempo, demanda você aprender algumas coisas, você fazer uma pesquisa. Então, se você não tem nenhum norte sobre isso, nenhuma referência, fica ligado que com o tempo você vai aprendendo tudo aqui no canal, a gente vai trazendo informação gratuita para você e quem sabe futuramente a gente faz um curso, alguma coisa para ajudar vocês. Mas vamos lá. Então, vamos lá, ela tá com 34 anos, que no caso eu falei, é a mesma idade da pessoa do primeiro comentário. Ela tá fazendo pedagogia e quando tinha 20 anos ela queria fazer turismo, né, para aprender inglês e tal. Só que olha só, a pessoa falou que ficou com preguiça e medo de não se dar muito bem conversando com outras pessoas em outro idioma. Bom, que eu posso dizer sobre isso? Assim, acho que primeiro, hoje, vamos dizer hoje, né? Hoje você tem um caralhão de curso de inglês, ou à distância, ou presencial, e muitas vezes, por exemplo, às vezes você vê um anúncio no YouTube de uma pessoa falando, você vê que ela tem uma pronúncia muito boa, né? De repente é um curso que você consegue fazer um período ali gratuito, assistir umas aulas para ver como é que é. Então você vai ter certeza ali de com quem você vai estar estudando, se são professores nativos e tal. Então isso é muito importante, tá, gente? Você hoje consegue ter acesso a bons cursos de inglês, a aprender a falar bem, né? E assim, se você quer isso, se é isso que você quer para a tua vida, nesse caso, aprender a falar inglês, trabalhar com turismo e tal, você não pode ter preguiça, sabe? Tipo, ela falou assim, eu tenho preguiça. Então, assim, porra, será que é uma coisa que você quer mesmo? Porque o ser humano, quando a gente quer alguma coisa, a gente busca, a gente corre atrás, a gente vai, faz o impossível. Então, assim, eu me pergunto se é realmente uma coisa que ela queria, que era do coração dela. E se realmente era, você não pode ter preguiça, tá? E ela tinha um pouco de medo de não se dar bem conversando com as pessoas em outro idioma. Isso pode acontecer, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se você tem um pouco de dificuldade de dicção, de pronunciar algumas palavras, né? Então, assim, se para você o português já é difícil, talvez outra língua seja mais difícil ainda. Ou talvez não, pode ser que você pegue uma língua que tenha menos fonemas do que o português. O português é uma língua muito rica em termos de fonemas, assim, de regras, a nossa gramática, a ortografia é muito rica. Então, talvez, dependendo da língua que você for aprender, não seja tão difícil. Talvez você não tenha tanta dificuldade com fonemas, mas enfim, não vamos entrar nesse aspecto, tá? Mas assim, esse medo, às vezes o medo, ele te dá uma travada, né? Eu acho que é diferente de um pânico. Um pânico, ele te paralisa. O medo, eu acho que ele te dá uma travada, ele te faz pensar. Então, ela falou aqui que tem medo, já é um indicativo de que ela pode ter dado uma travada, né? Ela tinha medo de não conseguir entender muito bem e confundir as palavras. Olha, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, tudo é prática, né? A gente tem um vídeo aqui no canal, tá? Eu vou até deixar aqui nos cards para vocês, em que eu conversei com uma menina chamada Beatriz, que com 15 anos ela meteu a cara e foi para os Estados Unidos. E ela não falava inglês assim muito bem não, tá? Ela fez um intercâmbio, eu não me lembro qual foi a modalidade agora do intercâmbio que ela fez, mas ela foi para trabalhar, tá? Ela foi para trabalhar lá e tal. E aí ela disse que assim, foi aprendendo no dia a dia, que mesmo quando ela estava lá, tinham coisas que eram difíceis para ela. Tipo, passaram-se 6 meses, ela já falava bem, mas, por exemplo, nomes de comidas, ela, né, tinha uma certa dificuldade com isso e tal. Então, de repente, se você está assistindo esse vídeo até aqui e tem interesse nesse assunto, clica aqui que você vai curtir lá a história dela de como é que foi. Então, beleza. Aí ela fala que tinha medo de não entender as pessoas e tal. Ela sabe que gosta muito de ler e escrever, já pensou em fazer letras, mas não para dar aula, mas para trabalhar como intérprete ou tradutor. Então, olha só, de novo, ela está falando que ela gosta de ler e escrever e que ela pensou em fazer letras, mas não para dar aulas. Ou seja,
ela não tem essa personalidade de estar à frente, de estar falando, de ter uma certa liderança e tal. Ela não tem essa personalidade, tá? Então, assim, não adianta buscar atividades que você vai ser, por exemplo, o centro das atenções. De repente ela não tem paciência. Podem ser algumas características ligadas, por exemplo, à personalidade artística, né? Às vezes a gente acha que não, mas essa questão de você estar à frente, estar falando, você ser o centro. Quando você é professor, você é o centro das atenções naquele momento, você é o centro do conhecimento. Então, assim, existe um traço ali de personalidade artística. Talvez essa pessoa que fez esse comentário não tenha traço nenhum, tá? Mas aí ela fala, olha só, que apesar dela gostar de ler e escrever, ela quer trabalhar como intérprete ou tradutora. Então você vê que, de novo, ela puxa coisa para o inglês, né? Não necessariamente ela está falando inglês aqui, mas com essa coisa de uma troca de outra língua. Ela não falou assim, por exemplo, eu gosto de ler e escrever, pensei em ser escritora, pensei em escrever um livro, pensei em compor alguma coisa. Não, a coisa dela é com uma língua estrangeira. Então, assim, ela está dizendo que há 20 anos atrás ela quis isso e que hoje ela ainda gosta de ler e escrever. E que ela trabalharia como intérprete ou tradutora, né? Desculpa. Mas que o medo dela é que essa profissão não é valorizada no Brasil. Assim como pedagogia, que é o que ela está fazendo hoje, tá? E aí eu vou dar outra dica aqui para vocês. Vou deixar mais um vídeo aqui nos cards, que é um podcast. A gente tem algumas edições do nosso podcast Profissões. E um deles a gente convidou a pedagoga Janine, se eu não me engano ela é psicopedagoga. E, cara, foi um papo muito legal. É um vídeo assim que bateu muitos views aí. Então, acho que se você está fazendo pedagogia ou pensa em fazer, é legal assistir esse podcast. Ela trouxe muita informação maneira e vai esclarecer vocês a respeito da área, tá? Não é uma questão assim tão de ser desvalorizado. É atingida como algumas outras áreas, tá? Existe essa questão da balança não ser equilibrada, mas ela é muito feliz fazendo o que ela faz, muito realizada. Bom, aí no caso ela continua aqui dizendo que se interessa muito em psicologia e fisioterapia, mas os custos são altos, estão fora da realidade financeira no momento. E aí eu volto, né, porque eu já falei algumas vezes, se você tem muito interesse de fazer alguma coisa, muito interesse numa área, será que não vale, de repente, tentar voltar a estudar para fazer uma prova de Enem? Qual é a nota de corte para a área que você quer? Ou, de repente, tentar um FIES, tentar uma bolsa numa universidade particular, né? Então, assim, eu acho que essa questão da realidade financeira ela tem que ser bem avaliada e você tem que saber se realmente é aquilo que você quer. Porque conforme eu sempre digo, quando a gente quer, cara, tu dá um jeito. Claro que às vezes as condições da pessoa são condições muito difíceis, mas assim, dá pra gente ir aos pouquinhos, tá? Então vamos lá. Ela diz que não tá de acordo com a realidade dela no momento, que ela fica incomodada porque ela já não é tão jovem e tá fazendo algo que ela não vai ser feliz. E que isso deixa ela com bastante ansiedade de não saber o que fazer. E, claro, a questão do tempo, tá? Isso é uma questão muito importante. Eu já falei que quando a gente está na adolescência, você muitas vezes está sofrendo da síndrome do temporizador, tá? Temporizador é o cronômetro ao contrário, né? É um reloginho em contagem regressiva. E muitas vezes a gente tá assim com a prova do Enem, né? Tipo, porra, caralho, eu só tenho até lá o dia da prova para estudar. Parece que tem um relógio correndo ao contrário e cada dia que passa e você não estudou, às vezes, pô, você fica com aquela culpa de, eu devia ter estudado mais, não devia ter saído e tal. Então, assim, se você tá com a síndrome do temporizador, abstrai essa porra que isso é um negócio que só serve para te atrapalhar, tá? Se você não tá com a síndrome do temporizador nos estudos, às vezes ela pode acontecer em outro momento. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma viagem muito importante, que você queira muito ir para algum lugar, você tem que acordar 6 horas da manhã. Aí quando deu, sei lá, 10 horas da noite, você se tocou que faltou botar algumas coisas na tua mala. Aí você pensa assim, pô, vou fazer agora, porque se eu deixar para amanhã, não vai dar. Aí você começa a procurar as coisas, daqui a pouco você olha 11h30. Aí, 11h30, já não vou dormir 8 horas, vou dormir 6 horas e meia.
Aí tu vai, escova o dente, vai deitar, aí daqui a pouco você olha pro relógio, meia-noite. Poxa, eu não vou dormir 6 horas e meia, vou dormir só 6. E nessa vai, quer dizer, teu cérebro vai te sabotando. Então isso é um negócio que pode acontecer com qualquer situação da nossa vida e que não é bom, tá? É sempre bom a gente aprender a lidar com essas questões. Então aí eu acho que isso é bem complicado, porque como ela falou, gera uma certa ansiedade nela. A ansiedade nunca é uma coisa boa, tá? E que ela fica sem saber o que fazer e que o tempo tá passando. E aí, claro, ainda vem outra pessoa e bota que tá passando o mesmo dilema que ela. Então, gente, eu acho isso aí de extrema importância para vocês saberem que isso acontece com os alunos da tua sala. Às vezes a pessoa acha que quer alguma coisa, ela tá certa de que quer aquilo, mas quando ela cair na faculdade ela vai descobrir que não era aquilo, né? Ou às vezes ela dá uma falsa certeza, mas por dentro ela tá mega insegura. Essa questão de escolha de carreira é um negócio foda mesmo, não tem como, sabe? Não é fácil, não adianta que não é fácil, é uma escolha muito difícil, principalmente quando a gente tem, sei lá, 17, 18 anos de fazer isso, que você não tem tanta experiência de vida, não tem tanta maturidade para algumas coisas. Quando a gente é adolescente, a gente tende a tomar atitudes mais impulsivamente do que racionalmente, tá? Muitas vezes. Então, assim, é uma questão bastante complicada mesmo. Não pense que o problema é só com você, porque quando eu vejo algum comentário de eu não sei, tô aqui no primeiro ano, ainda não sei o que fazer e tal, sempre vem várias pessoas embaixo comentando eu também. Então isso é uma coisa que acontece com basicamente todo mundo. Às vezes você tem um serzinho iluminado que desde criança fala que quer ser aquilo, ainda hoje tem essa opinião, vai fazer essa faculdade, vai se dar bem, vai trabalhar com isso a vida inteira. Mas é um ser iluminado que é muito difícil, assim, né? O normal é a gente não saber mesmo, é a gente ficar na dúvida, porque são muitas opções que você nem sabe que existem, né? Então, assim, essa dúvida é normal, é uma escolha difícil, é uma escolha até um pouco cruel, na minha opinião, mas que ela deve ser bem feita, deve ser refletida agora, nesse momento de vida que você está passando, para que daqui, se você tem 17, daqui a 17 anos, quando você tiver 34, como essas pessoas do comentário, você não esteja numa situação que ela está passando hoje, de ser um profissional frustrado, de ser infeliz, de já ter feito 2, 3 faculdades, 2, 3 cursos e não ter se achado. Então, hoje, esse momento da tua vida é o momento de você parar e refletir sobre isso. E você que está assistindo o vídeo até agora, se você curtiu esse vídeo, se você curte outros vídeos nossos aí, ó, dá o joinha, se inscreve no canal, clica no sininho e faz um comentário. O teu comentário é a parte mais importante do vídeo. Porque eu vou saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, se vocês querem mais vídeos desse tipo, porque esse tipo de vídeo foi um vídeo que nós fizemos muito pouco no canal. Então eu vou saber se você quer mais esse tipo de vídeo, tá? Ou se vocês não gostaram, não gostei desse tipo de vídeo, por isso e tal. Ou se tem algum assunto que você queira saber que a gente ainda não falou no canal, ou que a gente já falou, mas você quer ouvir de novo, quer uma abordagem diferente. Então, assim, o teu comentário é a parte mais importante da tua interação com a gente aqui no canal, tá bom? E fica ligado, se inscreve, clica no sininho para que você seja avisado. Saem vídeos todas as segundas, mais ou menos às 8h30 da noite. A gente tem live no Instagram, que é a live 2021, que é todas as quintas às 20h21 da noite, onde a gente também aborda temas diferentes aqui dos vídeos, tá? A gente lá publica diariamente, um Reels, um Story, tem sempre alguma publicação lá, dando alguma dica. E se prepara, fica ligado, porque a gente está criando uma comunidade, tá? Onde você vai poder fazer parte de um grupo gratuitamente, sem pagar nada, tá? Onde você vai poder fazer parte de um grupo que você vai ficar recebendo os avisos todos com antecedência, de vídeos, de lives, dicas diárias. Se a gente tiver alguma atividade, você vai ser o primeiro a saber. Então é uma comunidade gratuita para vocês que estão nessa fase de escolha de carreira ficarem um pouquinho mais calmos, um pouquinho mais tranquilos. Tá bom, gente? Então é isso. Como sempre, foi um prazer enorme estar aqui. Eu adoro estar aqui gravando, falando aqui com vocês. E semana que vem tem mais. Fui!